Todo o meu desenvolvimento de espiritualidade se deu sempre num ambiente cristão. Liderei grupos em igrejas, me tornei pastor. Em 1995, assumi a frente de uma igreja. Sou casado, minha esposa é bisneta e neta de pastores da primeira e segunda geração de pentecostais no Brasil. Eu me lancei ao estudo teológico logo cedo e sempre trabalhando para mediar a tensão entre a teologia e a prática da fé, a teoria e a prática pastoral, né? E hoje o meu desenvolvimento de espiritualidade, inclusive, está na condição de desigrejado, né? Mas eu não parei, não vou parar com a minha caminhada com Cristo. Há cerca de 4 anos, isso deu um plus, né? Porque eu participo de um grupo interreligioso com sacerdotes e sacerdotisas de diferentes religiões. E eu sou também um ativista pelos direitos humanos. Eu convivo em harmonia com ateus e essa troca de experiência trouxe uma riqueza onde pude compreender diversos aspectos que eu apenas intuía enquanto pastor, mas que hoje percebo que faz todo sentido e possibilita tecer críticas para uma verdadeira revisão religiosa. Bem, eu sei que alguns cristãos se assustam com a expressão religioso, né? Tanto que dizem assim, eu não sou religioso, eu sou cristão. Mas, de verdade, isso não faz nenhum sentido e nega um aspecto muito importante para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Apesar de, na Bíblia, a palavra igreja estar associada a Jesus uma vez, nós precisamos reconhecer que essa não foi a forma usada para institucionalizar, né? Não é uma expressão institucionalizadora. A igreja formalizada, institucionalizada e, portanto, precisa de doutrinas, como qualquer outra religião, ela aconteceu bem posteriormente a Jesus. Ela passou por diversas mutações e chegou até nós com uma embalagem bonita, né, no pacote da ilusão de que é a mesma coisa, é algo que foi conservado desde a sua origem, como se fosse a mesma coisa que Jesus propôs. Tanto o conceito de religião mudou, como também aquilo que forma o cristianismo. E hoje a gente tem um emaranhado de coisas que a gente insiste em defender, porque a gente, iludido, acha que tem a ver com Jesus de Nazaré. Então, apesar de conservar o nome, nós não somos o mesmo povo e nem as mesmas pessoas que foram chamados de cristãos lá na Antioquia, na época dos discípulos, dos apóstolos, né? Então, nesse sentido, é que eu gostaria de criticar. Não a igreja idealizada, espiritualizada e que muitas vezes a gente chama de corpo místico, mas estas múltiplas instituições que, quando colocadas numa espécie de bricolagem da fé, né, fazer um mosaico, a gente percebe alguns fios comuns que fazem com que a gente chame um ao outro de irmão, mas na prática a gente vive em concorrência, igual Caim e Abel. E a gente tenta demonstrar quem que é mais especial para Deus, qual o grupo que de fato tem o carimbo de aprovado de Deus, né? Então, dito isso, eu quero afirmar sem nenhum peso na consciência e nem medo de estar contra Deus, porque eu não estou, que a igreja, nesses termos que eu acabei de falar, enquanto atuação no mundo, hoje é uma instituição irrelevante. O discurso de que a igreja não é uma instituição, mas é um organismo vivo, ele é bonito. Mas na prática, essa instituição não está viva. Nós podemos perceber isso quando pensamos sobre a sua ausência. Por exemplo, se ela deixar de existir, algumas pessoas ficarão sem cestas básicas, alguns moradores em situação de rua sem sanduíche, algumas pessoas doentes sem capelão, alguns presos sem visitas, algumas pessoas que não sabem o que fazer domingo sem culto, mas nada disso que não possa ser substituído por um outro grupo social. Então, igreja enquanto fator de transformação pessoal e social não existe na atualidade. Faço uma ressalva, porque eu estou generalizando e eu sei que essas críticas acabam colocando alguns líderes com um sentimento de ofensa, que vão ouvir o que estou dizendo com o sentimento da sua própria crença, da sua verdade, que leva a cuidar das pessoas e acabam ficando na defensiva. E quem sabe até diga assim, eu não sou assim, eu não ajo assim.
Mas isso não passa de ser uma questão pessoal. Eu não estou aqui julgando você e nenhuma pessoa. Eu estou fazendo uma análise crítica institucional na qual eu também pertenço, ou da qual eu também pertenço. Por isso, eu coloco o seguinte: se todos esses líderes não colocarem na conta pessoal, mas junto comigo analisarem de forma institucional, a gente pode ter um bom debate, uma boa conversa e chegar a um ponto que é o meu maior desejo, de transformação. Eu não quero que a igreja acabe, eu quero que ela se torne mais pertinente e viva. E isso nós só conseguiremos se soubermos ser críticos. Se a gente não tiver medo de admitir que a gente precisa voltar ao primeiro amor. Quando a minha esposa faz uma crítica ao modo como eu estou agindo como marido, ou como pai, ou como avô, ela não está propondo acabar com a família, mas o que ela está querendo é tornar a nossa família mais forte. Então essa é uma crítica pertinente, a gente precisa aprender a fazer isso, como irmãos, como família da fé. Então fica um recado aos líderes defensores de igrejas. Não coloque essa fatura olhando para tudo o que foi feito, mas olhe para o valor da fatura que está fora do orçamento e levou à insolvência. Não diga apenas assim, valeu a pena todo esse gasto, né? Mas dê mais um passo se perguntando, vale a pena continuar aumentando essa conta? Alimentar essa roda? Gastar uma energia enorme defendendo aquilo que a cada dia se confirma como irrelevante, no conceito de Jesus, deixou de iluminar, de salgar? Se não vale, vamos juntos trabalhar para a transformação? Veja uma análise muito simples. O que nós temos de Cristo é o seu Espírito que está em nós. Então, a proposta cristã é que a gente viva em identificação com Cristo. Jesus falou isso de uma forma muito contundente quando ele usa uma metáfora forte que era necessário comer a sua carne e beber o seu sangue. E isso significa que era necessário estarmos unidos radicalmente a Ele, a ponto de nós sermos novos seres humanos. Eu vou explicar de uma forma mais natural. Eu, por exemplo, estou casado há 35 anos. A nossa mistura enquanto pessoa chegou num ponto tal que a gente consegue pensar como o outro pensa. A gente consegue compreender como que o outro compreende as coisas. E a gente consegue, inclusive, agir de conformidade em diversas situações que as pessoas dizem, como vocês são parecidos. Isto é, eu não sou somente eu, mas eu sou com ela. Ela não é somente ela, mas ela é comigo. Quer dizer, viver identificado com Cristo é essa identificação. A gente não perde a nossa própria identidade, mas a gente concebe as coisas em conjunto. Me responda, você acha que vamos nos identificar com Cristo ouvindo pregações em cultos? Que participar de um evento onde todo mundo está sentado em fila, olhando para um púlpito, onde tem algumas pessoas falando, atuando, cantando, e a gente só assistindo, vai possibilitar com que as pessoas experimentem essa integração com a vida de Cristo? Como que a gente se integra? Como que eu me integrei com a minha esposa, né? Veja, ninguém conhece a Deus se não amar ao próximo. Ou seja, se não houver uma vida de troca e entrega, a gente não experimenta Deus de fato em nós. E não são eventos, não são cultos, não é plateia que faz isso. Por outro lado, você acha que levar marmita para os moradores em situação de rua me torna identificado com a vida de Cristo? Distribuir cestas básicas nas periferias me torna identificado? Eu não estou com isso dizendo que não devemos alimentar o faminto, mas eu estou questionando o princípio básico da fé cristã. Ser um com Cristo. É tirar um momento do dia para levar marmita? Para levar cesta básica? Isso faz a igreja ser o corpo de Cristo? Pense. Outra pergunta. Olhe para qualquer igreja nesse país, a começar da sua, e responda para si mesmo. A energia que a igreja gasta com tudo, incluindo a arrecadação financeira, demonstra que a prioridade dela é uma identificação com Cristo, em que, onde a pessoa estiver e tudo o que fizer, vai tornar cada vez mais alguém que age de conformidade com Cristo? Ou a energia gasta pela sua igreja, inclusive os recursos financeiros, é para manter aberta, funcionando, tendo cultos. Quer dizer, ela se esforça com um fim em si mesma, com a retórica de que estão trabalhando pelo reino de Deus. Cultos nas igrejas têm se tornado a razão da sua existência, infelizmente. E a assistência social
tem sido a cortina de fumaça para encobrir um grande vazio existencial. Para que a igreja existe? E passar pano para a irrelevância da igreja no mundo, enquanto uma instituição que quer imprimir vida de Cristo na vida das pessoas. Então, apesar de existir praticando alguns ritos, faz com que as pessoas vejam nas igrejas o corpo de Cristo. Onde eu estou querendo chegar? A igreja, enquanto mantenedora de si mesma e não geradora de uma transformação social, transformação humana, está perdida. E quando usa a expressão reino de Deus para si mesma, só reafirma que está perdida. O mundo indo de mal a pior. Crises e mais crises pessoais e sociais e ambientais. Os seres humanos perdidos em si mesmos e com grandes dificuldades relacionais. O desrespeito ao ser humano e a toda a criação, ao planeta, a destruição da vida, não merece que existam instituições usando o nome de Cristo e não fazendo absolutamente nada para que os males do mundo sejam minorados. Tiago escreveu: se a pessoa está em dificuldade e você ora por ela e a despede abençoando, mas não faz nada de concreto para mudar sua condição, essa não é a fé salvadora. Isso até os demônios são capazes de fazer. O que o demônio não é capaz é de se importar com a vida, se importar com a vida humana. É dar às pessoas o lugar que elas têm por direito, viver, comer, se vestir, morar, enfim, de serem tratadas como imagem e semelhança de Deus. Isso os demônios não fazem. Então, cuidado com igrejas conservadoras que fazem com que os ritos e as doutrinas sejam mais importantes do que as pessoas, mas não geram vida. Cuidado com igrejas progressistas, cujo progresso é apenas mudar a linguagem, mas continuam centralizadas na oratória. Tornar as pessoas mais identificadas com Cristo não a mobiliza, nem suga suas energias. A energia está centrada em discursos, em oratória, inclusive para se opor a outros que discordam dela, mas acabam pegando o dinheiro das pessoas para financiar uma estrutura de igual forma, morta, que não gera vida identificada com Cristo nas pessoas. Se eu quero o fim da igreja, eu já disse que não. Esta que não faz nada de prático para transformar a realidade para melhor, mas apenas muda o ambiente, com luzes, com tinta, e dão continuidade ao vazio existencial, essa eu quero. Sim, eu gostaria muito que elas acabassem. Se é um corpo dinâmico que se mobiliza para que haja vida e vida em plenitude para todas as pessoas, gastando energia, cuidando umas das outras, essa eu quero que ressuscite do meio do pó e das cinzas do que a gente está vendo institucionalmente. Eu espero profundamente que você não se sinta mal com o que eu disse, mas que você reflita. Se faz sentido, pense mais a respeito. Critique também, inclusive o que eu estou dizendo. Pensar não é pecado, mas se omitir é pecado. E se omitir diante do mal é mais pecado ainda. Abraços.